Na sequência do programa de ontem, vamos continuar a falar de São Frei Bartolomeu dos Mártires, porque hoje, domingo, na Sé de Braga, às 15h30, vai ser proclamada a sua santidade, não só a Viana e a Braga, nem a Portugal, mas ao mundo todo. É interessante que Portugal vai estar presente na figura do Presidente da República. Mas no sábado vai haver a vigília em São Domingos. Fala-nos um pouquinho dessa vigília, se faz favor. Portanto, o decreto da canonização saiu no dia 5 de julho. Depois, a nível local, porque a canonização de São Bartolomeu é equivalente, ou seja, o Papa Francisco, pela figura que é, também já existiu um milagre para a sua beatificação, pela devoção que existe, não teve dúvidas nenhumas de proclamar ou de anunciar e inscrever no cânon dos santos São Bartolomeu dos Mártires. Então fazemos a nível local uma celebração, onde vem o cardeal, no domingo em Braga, onde vem o cardeal da causa dos santos e que vai ler o decreto em latim, o decreto da canonização de São Bartolomeu dos Mártires. Então nós programamos a nível local, portanto Braga e Viana, e foi entre o Sr. Dom Jorge, o arcebispo de Braga, e o Sr. Dom Anacleto, o nosso bispo, programamos que a celebração fosse uma vigília na véspera junto ao túmulo, em São Domingos, e depois, da parte no domingo de tarde, começa às 15 com procissão que sai da Igreja São Pedro e São Paulo do Seminário Conciliar de Braga, portanto cá está, conciliar, porque fundado por São Bartolomeu dos Mártires, ou seja, vem de uma indicação do Concílio de Trento, e depois vimos para a Sé de Braga, e na Sé de Braga depois às 15h30 começa a celebração, onde no momento próprio será lido o decreto, no cardeal, não é? O decreto de declaração ou proclamação da santidade de São Bartolomeu dos Mártires. Portanto, a cerimónia será mais ou menos esta. Mas devemos referir bem, porque algumas pessoas estão outra vez pouco acesso a esta documentação, que Dom Frei Bartolomeu dos Mártires era arcebispo de Braga, mas que atingia Viana do Castelo Distrito, Vila Real, Bragança, e lá para cima, como falou há pouquinho, de Freixo de Espada à Cinta. Aliás, uma coisa curiosa, que uma vez que passei em Freixo de Espada à Cinta, vi lá numa rua, numa casa humilde, uma lápide que dizia: aqui do meu Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, no regresso do Concílio de Trento. Ele quando veio de Trento, segundo a biografia de Frei Luís de Sousa, ele entrou na sua amada, que era a sua diocese, portanto revela este termo, revela o amor do arcebispo para com a sua diocese, o seu povo de Deus, os seus fiéis, e entra por Freixo de Espada à Cinta, e que beija a terra, beija a sua amada. Portanto, essa descrição da entrada que eu acho que é muito linda. Realmente era extensa a Arquidiocese de Braga, só não tinha a parte de Miranda de Douro, de resto tinha Bragança, toda a parte de Torre Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, vinha por ali abaixo, Vila Real, e depois Braga, e atual Braga, e Viana do Castelo. Mas só para referir, nós no dia 9, depois da vigília, vamos apresentar uma biografia de São Bartolomeu dos Mártires, que é uma publicação nova, que tem uma descrição, ou melhor, um resumo da vida de São Bartolomeu dos Mártires, e depois é ilustrada. A preocupação é ser a vida de um santo muito simples, muito concisa, mas com ilustrações, sobretudo para crianças, para adolescentes, mas também um adulto pode pegar naquele livro e delicia-se, não é? E ler com duas penadas, e fica com uma ideia daquilo que foi São Bartolomeu dos Mártires. E depois teremos um convívio que a Paróquia de Monserrate está a preparar, onde as pessoas no final podem conviver, confraternizar ali um pouco no final dessa noite,
e espero que não seja muito fria, mas agradável. Não é? Muito bem, mas é interessante referir que ainda há pouco tempo fizeram uma edição facsimilada de Frei Luís de Sousa sobre o que foi a Bartolomeu dos Mártires. A Câmara Municipal publicou uma edição. Portanto, também fica aqui uma palavra de gratidão, mas também de saudação e reconhecimento do esforço que a Câmara Municipal tem feito pela figura de São Bartolomeu dos Mártires. Já no ano jubilar, dos 500 anos do seu nascimento, portanto estamos a falar no ano 2014, a Câmara Municipal teve um grande apoio e manifestou interesse e empenhou-se também nas imensas, podemos dizer, atividades em promoção da figura de São Bartolomeu dos Mártires, porque se considera também uma figura desta cidade, que viveu nesta cidade e que, portanto, é uma referência também para a promoção da própria cidade. E há pouco tempo, já era um projeto desse ano jubilar, dos 500 anos, fazer a publicação facsimilada da biografia de São Bartolomeu de Frei Bartolomeu dos Mártires, de Frei Luís de Sousa. E foi precisamente agora este ano que lançaram essa edição, e muito bem, muito boa. E é uma boa oportunidade para aqueles que nos estão a ouvir procurar um livro e ir lendo, porque é uma figura, como é que é dizer, é uma figura espiritual, mas é uma espiritualidade encarnada na realidade, na cultura na vida. E na vida, na vivência, nas limitações das pessoas. Então entrávamos agora aí por essa parte de ele e os pobres. Aliás, eu não queria passar, porque entregou-me há pouquinho este desdobrável, em que está aqui a escultura do Largo de São Domingos, de Frei Bartolomeu dos Mártires, em cima da sua mula. E depois aqueles medalhões que estão à volta são altamente elucidativos acerca do socorro que ele prestava aos necessitados, aos pobres, aos doentes. São Bartolomeu é essa figura do Evangelho, é da misericórdia de Deus. Aliás, o Evangelho de São Lucas, que nós temos lido este ano, tem sido, traça um pouco o rosto misericordioso de Deus, um Jesus que desce ao coração da humanidade com os seus sofrimentos, com as suas fragilidades, com as suas pobrezas, não só materiais, mas também espirituais, e realmente essa tem que ser a figura da Igreja, a Igreja é o rosto de Cristo, e São Bartolomeu acreditou e vivia, levava para a vida e levava à letra mesmo esse Evangelho e procurava vivê-lo na sua vida. E ele próprio sentia que, esse é o seu lema, arder et lucere, não é? Ou seja, inflamar a oração, o fogo interior do Evangelho, mas tem que se tornar luz na nossa vida, e nós temos que ser luz e inspiração também para os outros. Foi aquilo que ele procurou ser para nós. Mas depois também, inspirado em São Paulo, nolite conformare o hic saeculum. Ou seja, não vos conformeis com este mundo, com a mentalidade do mundo. Aliás, o Papa Francisco também faz referência que nós, cristãos, não nos devemos conformar com a mentalidade própria do mundo, mas devemos realmente procurar ser o rosto de uma igreja à maneira de Cristo e que vai ao encontro dos pobres. E ele leva isso à letra, procurando. Pronto, lembro aqui o episódio em que ele transforma o seu paço episcopal, digamos, numa cantina social, onde estamos a falar numa época da peste em Braga, muita gente que sofria com doenças, mas muita gente a passar fome também, e ele assistia muitas pessoas que vinham comer a sopa à casa do arcebispo. Portanto, isto, claro que estamos a ver um pouco aquilo que eu referi antes. Ele era um senhor temporal e um senhor espiritual, embora para São Bartolomeu, na altura, os bispos eram senhores da região. Portanto, muitas coisas estavam dependentes
Não era do Estado, não era da coroa, mas era do próprio arcebispo. Ele recebia fundos da coroa para investir. E ele, muitos dos seus fundos, investiam na formação e, sobretudo, nos pobres, na ajuda aos pobres e aos mais necessitados. Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, ou melhor, São Bartolomeu dos Mártires, podemos dizer à vontade. Sim. Não usando as palavras do nosso Papa Francisco, é preciso ir às periferias. Ele andou sempre nas periferias. Ele vivia maior parte do seu tempo em visitas pastorais, ia ao encontro das pessoas e depois deixava sempre alguém que ficava a tratar da diocese, não é? E que, naturalmente, que eles tinham comunicação. Ele muitas vezes, certamente, muitas decisões as tomou nos locais onde estava. Mas, portanto, vemos aqui a figura de um arcebispo que está sempre a andar, sempre em movimento. Aliás, é um pouco aquela imagem de Cristo, que é muito interessante, que Cristo no Evangelho vemos sempre a andar, não é? Faz milagres, depois os discípulos, não, vamos que temos que ir a outras povoações, e ele está sempre a andar, a levar a palavra de Deus, a curar, a levantar, a dar esperança, a ajudar os necessitados. Acho que é uma figura linda, esta de São Bartolomeu, comparada com a imagem de Cristo no Evangelho. É uma figura, como eu dizer, que cria empatia, não só nos cristãos, nos católicos, mas ele cria empatia mesmo noutras confissões religiosas, porque eu já tinha ouvido várias pessoas de outras confissões religiosas a dizer isso mesmo, que realmente a canonização de Frei Bartolomeu dos Mártires é realmente um grande sinal de transcendência. É como que o sol que nasce, que nasceu e que iluminou a todos, Lixera, ser luz para todos, e tanto atinge o bom, como aquele que é menos bom, como o pobre, como aquele que é bastardo, atinge a todos. É uma figura que cria realmente empatia mesmo. É interessante. Só referir a esta figura universal, porque acho que é interessante, ou seja, nós muitas vezes vemos o Frei Bartolomeu dos Mártires só da nossa janela, mas é importante referir, e acho que este é um caminho, é uma próxima etapa, onde nós queremos porque a Igreja já reconheceu universalmente São Bartolomeu dos Mártires, aquilo que ele referia no seu papel no Concílio de Trento, para os seus escritos, os escritos espirituais. A Igreja já reconheceu doutores da Igreja que têm muito menos escritos do que São Bartolomeu, com uma profundidade, com uma riqueza. Ou seja, são estes homens que quando me refiro a homens, aos santos da Igreja, homens e mulheres da Igreja, mas neste caso São Bartolomeu, que pela profundidade que eles vivem a sua fé e também escrevem a sua própria fé, são universais. E de certa forma são intemporais também. Aquilo que eu dizia e falava um pouco desta proximidade com o rebanho, expressões quase idênticas às do Papa Francisco, ou seja, são homens que têm uma visão de Igreja já que está para além do tempo e vai ao essencial da própria Igreja. E quando se manifestam estas figuras e este rosto de Igreja, claro que são figuras que depois humanamente tão profundas e tão fortes, não é? Que criam empatia em todas as áreas, todas as dimensões da vida humana, outras confissões, conseguimos encontrar empatia com esta figura. Em várias latitudes. Em várias latitudes, é o termo mais correto. Em várias latitudes. Irradia e chega. E eu comecei a ver o Frei Bartolomeu dos Mártires em várias latitudes, precisamente através dos seus homens do mar, da ribeira, na pesca do bacalhau. O senhor Chavarria, que me contou que uma vez lá em Terra Nova também estava uma tempestade terrível mesmo, e ele confessou: eu irei-me para Frei Bartolomeu dos Mártires para que fosse meu intercessor junto de Deus, para nós realmente não irmos ao fundo da embarcação, não naufragar. E a gente vê a casa dele, lá está. Eu não sei se ele ainda está vivo, porque quando eu conversei com ele tinha uma idadazinha. Ele, depois de reformado, ia todos os dias ao túmulo do Frei Bartolomeu dos Mártires. E agora os padres terem coisas lindas para contar, do que observa as pessoas entram na igreja, acima de tudo,
Quer dizer, e essa é uma matéria, a matéria, digamos, o diamante da nossa história. Ou seja, daquilo que falámos de São Bartolomeu dos Mártires, acho que é o aspecto mais profundo, mais sentido, mais vivido. Portanto, é o filão dourado da nossa conversa, se calhar. Porque há esta ligação profunda com São Bartolomeu dos Mártires ao mar, os homens do mar e São Bartolomeu dos Mártires. Aliás, já na biografia de Frei Luís de Sousa, faz referência ao episódio quando o mar ficava agitado e os barcos andavam à deriva e as mulheres vinham a correr junto ao convento e pediam, e ele ia. Portanto, não é a bênção, a simples bênção de São Bartolomeu dos Mártires. Ele ia para junto do Santíssimo e rezava ao Santíssimo Sacramento e rezava a Nossa Senhora e depois vinha abençoar o mar e de certa forma acalmava. Portanto, vemos esta ligação ao Santíssimo Sacramento e a Nossa Senhora também, dominicana, uma mãe de fé profunda. Hoje, na tradição da Ribeira, há podemos dizer, três focos de devoção profunda dos pescadores. Um certamente perdeu-se mais um pouco, mas era muito forte, que é São Bartolomeu dos Mártires, o túmulo de São Bartolomeu dos Mártires, na Igreja de São Domingos, Nossa Senhora da Agonia, no Santuário Nossa Senhora da Agonia, e o Senhor dos Aflitos, na Capela de Santa Catarina, onde, noutros tempos, também era como que os corpos, quando naufragavam, depois recolhiam os corpos, colocavam-os na Capela de Santa Catarina. Mas ali aquela imagem do Senhor dos Aflitos também tinha uma grande devoção. Penso que hoje não será tão relevante. Mas a devoção ao São Bartolomeu dos Mártires continua com os homens do mar, com uma ligação profunda. Aliás, nós na paróquia de Monserrate temos o Apostolado do Mar. O Apostolado do Mar, e que temos realmente reavivado, revitalizado cada vez mais, e temos neste momento as pessoas ligadas ao Apostolado do Mar são 40 e tal pessoas. Portanto, é um movimento expressivo na paróquia de Monserrate. E no movimento Apostolado do Mar, não só a referência à Senhora da Agonia, sim, que é a Nossa Senhora da Agonia, mas também São Bartolomeu dos Mártires é a figura inspiradora, a figura central. Portanto, temos toda esta ligação e esta devoção ao mar. Claro que junto ao túmulo, nós vemos muita gente a chegar, de muitas latitudes, podemos dizer, com muitas preocupações. Nós colocámos desde o ano jubilar, portanto 2014, colocámos um livrinho onde as pessoas, tinha a ver com uma exposição, as pessoas quando chegavam ali faziam o percurso todo, desde a capela, desde o interior, e depois quando chegavam ao túmulo, o túmulo era a última, porque faziam um percurso pela Vila São Bartolomeu dos Mártires e ao chegar ao túmulo, de certa forma, o túmulo apontava para o céu, que é o espaço da igreja. E, portanto, mas as pessoas, em vez de deixarem o seu parecer sobre a exposição, começaram a escrever os agradecimentos, os pedidos, e hoje já vamos para o terceiro livro, com muitas páginas, e vemos que em várias latitudes, ou seja, da vida, das necessidades, agradecer coisas boas, a pedir, sei lá, tantas coisas, tantas graças, que nós sentimos que, afinal, São Bartolomeu, eu nunca imaginei que São Bartolomeu andava por aí e fazia tantas coisas maravilhosas na vida de tanta gente e na vida de tantas famílias, mas a sério. E as pessoas, basta passarem pela Igreja de São Domingos, e o livro que está lá já tem muitas páginas escritas, tem outras por escrever, e se forem esfolhear, aquilo, porque quem escreve é para que se possa ler, vão ver que é verdade. É verdade. E ele, é o que eu digo, ele anda por aí e continua a ser sol, luz e brilho para as nossas vidas. O Padre Vasco fez aí uma síntese da piedade popular, da devoção popular, ou da religiosidade popular, maravilhosa. Cria um campo para investigação e registro, até pode ser com registro precisamente da canonização do Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Aliás, o primeiro nós enviámos para Roma, que estávamos com a causa da canonização, e enviámos todo esse material e também as fotocópias desse primeiro livro que tivemos.
onde as pessoas deixaram lá os seus registros, podemos dizer assim. Mas agora já temos muitos mais, não é? Muitos mais. E há um leque imenso de pessoas, e não só daqui, de fora, de Portugal, de Espanha, de outros países. Que incrível. Vamos tocar agora num ponto muito que eu acho que é interessante para ver as marcas deste santo arcebispo. Ele visitou Melgaço, lá em cima, onde Portugal começa e o mar não chega, mas é onde Portugal começa. A fazer as visitas, e foi a Paderno, subiu, depois viu que as pessoas que residiam ali em Couso vinham às celebrações cá abaixo, convento de Paderno. Subiu mais um pouco, chegou a Cobalhão e viu que as pessoas também desciam cá abaixo para as celebrações. Então criou-se as duas paróquias. Santa Maria de Cobalhão e São Tomé de Couso. É formidável. E mesmo na vila de Melgaço, que havia 3 paróquias pequeninas, que é Santa Maria da Porta, que é a que existe hoje, havia São Facundo e Santa Maria do Campo. Viu que não se justificava realmente que estas paróquias ficam só Santa Maria da Porta e eliminou São Facundo e Santa Maria do Campo. Quer dizer, isto é uma dádiva que ele fez à gente de Melgaço, e a atenção que ele tinha realmente para aquelas pessoas que estavam longe, que tinham que fazer quase como que penitência e sacrifício para cumprir com os mandamentos da igreja, por exemplo, assistir à missa dominical. É isso, tocar nesse ponto traz-me gratas memórias, porque eu fui parco de Cobalhão e de Couso, e portanto nessa altura apercebi-me, também com a ajuda e o esclarecimento do Dr. José Marques, como São Bartolomeu, mas tem tudo a ver com a reorganização, e precisamente que ele quer a reforma da própria, também a reforma, não só falámos na reforma com a formação, com os seminários, que é interior, mas também a reforma da estruturação física da própria diocese, e eliminar algumas paróquias que não são necessárias, mas criar outras novas era importante. E realmente ele, ali naquela zona de Melgaço, que é mais à serra, as populações foram-se fixando, foram crescendo, e justificava ele fundar ali aquelas paróquias. E bem, elas foi mais ou menos na mesma altura, Santa Maria de Cobalhão e São Tomé de Couso. Acho que foi na mesma que ele fez lá em cima. Em 2001, por ocasião da beatificação do Beato, na altura Beato Bartolomeu dos Mártires, era parco de Couso, e então colocámos uma espécie de vitral numa das janelas laterais com a figura de São Bartolomeu dos Mártires. Portanto, é uma referência também às paróquias terem, claro que já têm o seu padroeiro, mas terem-o quase como um santo secundário ou um inspirador. Esta figura de São Bartolomeu dos Mártires dava-nos para nós continuarmos aqui a conversar horas e horas, mas sempre realmente com, vamos dizer, com olhares novos e diferentes, e a figura dele ressaltando sempre na sua ternura, na sua bondade, na sua pregação, a ânsia que ele tinha sempre de pregar. E já agora, porque é que não lembrarmos também os percursos que ele fazia aqui entre São Domingos, porque ainda não tocámos nessa matéria, a sua presença em São Domingos e as paróquias. Santa Cruz, e quando ele ia ou de barco ou de mula até São Salvador da Torre, onde realmente lá descansavam os dias no verão, contemplando a natureza. Ele, por assim dizer, tinha uma tendência ecológica à criação. Então contemplava a Serra d'Arga. E é em São Salvador da Torre que há o primeiro busto dele colocado em lugar público. E o padre Carlindo, que escreveu sobre ele, e um dia foi ao esteiro mesmo, dizendo: olha, era aqui onde chegava a barcazinha com o Frei Bartolomeu dos Mártires. Isto é bonito. Então nós temos muitas marcas por aí. Por que não fazermos o itinerário de São Bartolomeu dos Mártires na Diocese de Viana? Podemos fazer Viana, Braga, e até podia ser mas temos vários locais. Claro que é importante referir aqui São Domingos,
Ele coloca a primeira pedra logo no início em 1560. Não, assinou o contrato de construção, 1661, 1663 começa a construção, 1563, 1571 é celebrada a primeira missa na igreja dedicada a Santa Cruz. E, portanto, não só a cruz dominicana, mas a cruz como quase que uma marca de São Bartolomeu. Ele tinha a cruz na mão, tinha o sinal da cruz. Portanto, parece que tinha o estigma da cruz, mas a cruz, neste sentido, não é a cruz, porque há dois sentidos da cruz, a do sofrimento e a cruz como viver a vida, aliás, é o Evangelho de hoje, São Nuno de Santa Maria, viver a vida como uma entrega constante aos outros, uma dádiva aos outros. E essa é a cruz que traz beleza, traz sentido. Cristo deu a vida não desinteressadamente, sem esperar nada em troca. Portanto, como ele viveu. Santa Cruz. Depois, em 1584, se não me engano, ele vem aqui para o convento de Santa Cruz, portanto renuncia à Mita de Braga, e a partir daí 9 anos da sua vida são dedicados a estar aqui no convento de São Domingos, todas estas peripécias, a ligação à gente do mar, à gente da Ribeira, e visitar as paróquias vizinhas com pregações, com instrução espiritual, numa fase da sua vida, digamos, de um homem já que viveu muito, de muitas lutas, de muita dedicação aos outros, de muito sofrimento pelos outros, e agora numa fase muito mais, podemos dizer, relaxada, mas onde ele leva a ternura de uma vida... Até uma vez ou outra foi chamada a atenção, por assim dizer, por seus colaboradores, que já trabalhou muito, arcebispo já trabalhou muito, agora descanse. Aliás, também falou na cruz, há mesmo a denominada cruz de São Bartolomeu dos Mártires. Sim, essa é a cruz bartolomiana, onde ele mandou fazer as cruzes em Braga, e sempre que ia visitar as paróquias, ele levava uma cruz. A importância da cruz na vida das paróquias, não é? Aliás, nós sabemos que, mesmo no nosso espaço litúrgico, os 3, podemos dizer, símbolos fortes, é o altar, o ambão e a cruz. Então ele tinha essa preocupação de levar e entregar uma cruz em cada paróquia. E levava também o catecismo, que entregava ao pároco, que esse é que tinha a obrigação de instruir as pessoas. Portanto, eu fazia só aqui em 1563 iniciou a construção do convento de São Domingos. Em 1571 foi a missa nova, e portanto ele chega depois e fez o testamento a 7 de julho de 1590. No testamento ele deixa as suas coisas a Viana do Castelo, e pede que seja sepultado na Igreja de São Domingos. Foi vontade dele que ficasse na Igreja de São Domingos, não foi só capricho da gente da Ribeira. Portanto, ficou ali. E portanto é em 1590, no dia 16 de julho, que ele acaba por morrer, falecer na cela, que hoje é capela, também no convento de São Domingos. E que hoje vive entre nós devido à sua santidade, ao seu espírito, à sua elevação, à figura que nós olhamos e que dizemos: bendito seja Deus, porque realmente nos deu à nossa região uma figura que resplandece a luz de Deus. Sr. Padre Vasco, nós tínhamos muito que conversar ainda, mas ficará para outra oportunidade. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram em contato connosco, e participem na vigília no próximo sábado na Igreja de São Domingos, e se puderem na solenidade na Catedral de Braga, na sede de Braga, às 15h30.
Cadência 3, animação musical. Temos ao teu dispor música ao vivo, DJ e coreógrafo. Cadência 3, animação musical. Proporciona animação em casamentos, batizados, festas familiares e empresariais. A animação está garantida do início ao fim. Cadência 3, animação musical. Não hesite em nos contactar. Telemóvel 930 457 075 ou no Facebook em Cadência 3. Cadência 3, animação musical. A tua música preferida, o grupo que te preenche.